E antes de trazer a definição, lembrar a importância da informação na atualidade, né? Passamos pela era agrícola, pela era industrial, estamos na era informacional. Existem inúmeras empresas onde o principal ativo é a informação propriamente dita. Informações são intangíveis, são bens que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar o valor, mas que precisam ser resguardados, assegurados. E o que a gente vai aprender são justamente quais as propriedades que devem ser empregadas, quais as técnicas. Então, vamos juntos. Segurança da informação. Definição de segurança. Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade. São os pilares da segurança. A gente vai decorar um mnemônico CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Adicionalmente, outras propriedades podem estar envolvidas, tais como autenticidade, não repúdio, confiabilidade, dentre outras. Observem, há quem ensine SIDA ou DICA. Tá valendo? Tá valendo. Sendo que a norma da ISO, que traz o assunto e foi traduzida pela ABNT, ela classifica CID como sendo os pilares, como sendo as propriedades básicas. E coloca a autenticidade como sendo uma propriedade adicional. Assim como a responsabilidade, o não repúdio, a confiabilidade, dentre outras. Tantas outras. Então, eu gostaria que vocês lembrassem que CID é o fundamental. CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade são as propriedades básicas. Ok? Pode aparecer SIDA? Pode. Pode aparecer autenticidade? Pode. Assim como pode aparecer não repúdio, assim como pode aparecer outras propriedades. Legal. Agora, vamos preencher os pilares. Confidencialidade. Todo mundo com caderninho, decorando o mnemônico. Integridade e disponibilidade. É a tríade da segurança. Vamos lá para a Prefeitura de Pojuca. Entre os princípios básicos da segurança da informação, destacam-se a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Certo ou errado? Perfeita questão. Ok? Esses são os princípios, esses são os pilares. Correto. TJ do Espírito Santo. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são conceitos importantes de segurança da informação em ambiente digital. Devem estar presentes na gestão e no uso de sistemas de informação, em benefício dos cidadãos e dos fornecedores de soluções. Questão certa. Sempre que ele trouxer esses pilares, são propriedades corretamente associadas à segurança. Vamos lá. Entre os atributos de segurança da informação incluem-se a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e ele acrescenta a autenticidade. Tem problema acrescentar? Claro que não. A integridade consiste na propriedade que limita o acesso à informação somente às pessoas ou entidades autorizadas pelo proprietário da informação. E aí? Agora a questão já está entrando na definição de integridade. Será que é isso mesmo? Bom, a gente vai ter que aprender cada propriedade. E, com isso, a gente vai colocar no caderninho. Agora, o que é a confidencialidade? A confidencialidade é a propriedade que assegura que a informação não será acessada
pelo usuário não autorizado. Não autorizado. Essa é a definição de confidencialidade. A informação não será acessada pelo usuário não autorizado. Eu preciso que você perceba o caráter restritivo da confidencialidade. Na confidencialidade, sempre vai ter um apenas, um somente. Sempre vai ter que restringir. A informação somente será acessada pelo usuário autorizado. A informação apenas será acessada por quem de direito. Ele tem que, de alguma forma, restringir. Por quê? Existe um outro princípio que confunde muito com confidencialidade, que é o princípio da disponibilidade. Por incrível que pareça, a teoria dele confunde. Se você pensar nas palavras, elas são completamente diferentes, né? Uma coisa confidencial é uma coisa sigilosa, secreta, privada. Já a disponibilidade, ela visa manter o sistema sempre funcionando, para que ele possa ficar acessível. Mas a teoria da disponibilidade é que é a propriedade que assegura que a informação estará acessível sob demanda ao usuário autorizado. Observa que o final é parecido. É a propriedade que assegura que a informação estará acessível sob demanda ao usuário autorizado. Se você trocar e colocar confidencialidade, vê se soa bem. Como assim? Se eu colocar confidencialidade é a propriedade que assegura que a informação estará acessível sob demanda ao usuário autorizado. Está errado. Porque não tem o caráter restritivo. A ideia de disponibilidade é manter sempre funcionando, acessível sob demanda. Quando a pessoa quiser entrar, ela vai acessar. Lógico que estar acessível vai ser estar acessível pelo usuário autorizado, né? Mas observem como os conceitos eles são diferentes, mas podem ser confundidos. Então, eu estou querendo colocar para você que a definição de confidencialidade ela tem um caráter restritivo. Sempre vai trazer o quê? Não será acessado pelo usuário não autorizado, somente será acessado pelo usuário autorizado, apenas será acessado pelo usuário autorizado. A confidencialidade ela vai restringir. E a disponibilidade? Estará disponível, estará acessível, poderá ser utilizado por quem? Sob demanda, pelo usuário devidamente autorizado. Legal. Agora, conceito de integridade, que é o que a questão vem trazendo. Integridade é a salvaguarda da exatidão. Essa seria uma definição de acordo com a norma. É a salvaguarda da exatidão. É a completeza. Veio? A inteireza. É assim que a norma vai trazer. A inteireza da informação. Pessoal, o que é uma informação íntegra? É uma informação que não foi modificada, que não foi alterada, que não foi adulterada. Quando ele coloca a salvaguarda da exatidão, eu posso pensar na integridade, por exemplo, associada ao backup. A salvaguarda é uma palavra comumente relacionada com backup. A salvaguarda da exatidão, eu vou querer ter a cópia desse arquivo ali. Por quê? Se alguém modificar de forma incorreta, eu tenho como restaurar o original. É a salvaguarda da exatidão. É a informação completa, é a informação inteira, que não foi modificada, não foi mexida. Essa é a ideia da integridade. Existem mecanismos para isso que a gente vai
aprender ao longo das aulas. Então, voltando para a questão. Entre os atributos de segurança da informação incluem-se a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Ok. A autenticidade, pessoal, é garantia de identidade. O objetivo da autenticidade é provar que você é realmente quem diz ser. A integridade consiste na propriedade que limita o acesso à informação. Quem limita o acesso à informação é a confidencialidade. Por isso, essa questão está errada. Ok? Vamos que vamos. Ele coloca a integridade e define a confidencialidade. Por isso a questão está errada. Agora, Polícia Civil do Espírito Santo. A confidencialidade, um dos princípios básicos de segurança da informação em ambiente eletrônico. Até aí tudo bem. A confidencialidade é um dos princípios básicos. Está relacionada à necessidade de não alteração do conteúdo de uma mensagem ou arquivo, o qual deve ser garantido por meio de uma política de cópia de segurança e redundância de dados. Veja, essa questão ela é o oposto da anterior. Na questão anterior, o CESP tinha colocado integridade, definido confidencialidade. Agora, ele coloca confidencialidade e define a integridade. Necessidade de não alteração é integridade. Então, essa questão está errada. Ok? Como é que eu vou prover a integridade? É possível prover a integridade por meio de cópia de segurança? Isso é salvaguarda. Por meio da redundância de dados, eu vou ter dois, porque aí se alguém mexer indevidamente em um, eu ainda tenho outro. Aquela cópia que está lá guardada é íntegra. Os dados redundantes vão me prover essa integridade. Se mexer, apagar, acontecer alguma coisa, tem a outra ali. Legal. Então, essa questão está errada. Vamos lá para o TRE da Bahia? Vamos embora. Confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação são princípios básicos que orientam a definição de políticas de uso dos ambientes computacionais. Até aí, perfeito. Esses princípios são aplicados exclusivamente às tecnologias da informação, pois não podem ser seguidos por seres humanos. O que vocês acham? Será que o princípio da confidencialidade ele não pode ser seguido por um ser humano, não? O funcionário ele vai ter acesso às informações do sistema e depois vai ficar colocando na internet, nas redes sociais. Será que o funcionário pode fazer isso? Não. Quando ele entra numa instituição, ele assina um termo de compromisso com a política de segurança. Ele não pode expor informações confidenciais, informações estratégicas da empresa, sob o risco de punições. Então, lógico que o ser humano é muito importante no processo. O ser humano precisa ser instruído, precisa ser treinado o tempo todo para que o sistema possa ser confiável. O sistema como um todo, incluindo o quê? Equipamentos, informações, pessoas. Então, a questão está errada. O ser humano é partícipe no processo de segurança da informação. Vejam, saindo um pouco do contexto. O que adianta um computador com firewall, antivírus, cheio de proteções, e um funcionário leigo que vai acessar um sistema, que vai clicar num link, que vai fazer um download de um arquivo malicioso, vai cair num golpe? Não adiantou nada. Então, aquela pessoa, ela precisa ser instruída, treinada. A questão está errada. Legal? Esses princípios são aplicados exclusivamente às tecnologias da informação? Errado. Inclusive às tecnologias da informação. Mas devem ser seguidos também pelas pessoas, pelos seres humanos. Então, errada a questão. Vamos para a próxima.
O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as quais elas foram destinadas. Até aí. O uso do apenas restringe o acesso, de acordo com a confidencialidade. Então, até aí, beleza. Garantindo-se assim, garantir no intuito de assegurar o sigilo da comunicação. A confidencialidade garante o sigilo, ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos usuários autorizados. Então, questão TJ do Espírito Santo está certa. Legal? Confidencialidade, sempre o quê? Restritivo. Vamos que vamos. As características básicas de segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade. Ele dispõe corretamente pelo CID. Não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais. E aí? Tá certa a questão. Por que ele está colocando isso? Como nós estamos fazendo exercícios em sequência, a gente consegue relacionar as questões. Não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais, porque envolvem também pessoas. Pessoas também são importantes nesse processo de segurança da informação. Então, a questão está certa, porque não são exclusivos dos sistemas computacionais. Legal? Devem incluir também o quê? Treinamento para os funcionários. As pessoas precisam estar inclusas dentro desse contexto de segurança. Legal. Então, a questão está certa. Ok? Certa questão. Vamos para a próxima. Para que haja maior confidencialidade das informações, estas devem estar disponíveis apenas para as pessoas que elas forem destinadas. E agora? Será que ele está definindo na questão confidencialidade ou disponibilidade? Porque ele usou uma palavra que remete à disponibilidade. Mas quando ele restringe, é a confidencialidade. Para que haja maior confidencialidade, estas devem estar acessíveis, disponíveis apenas para os usuários autorizados. Então, certa questão. Legal. Agora, a gente vai citar uma técnica relacionada com a confidencialidade, que é a criptografia. Bralenco, que eu estou do Lanfar, se eu te perguntar, Zalebê, tu vai me responder o quê? Tá entendendo o que eu estou falando, né, meu filho? Zalebê. Do Todomum B. Salafá. Árabe? Não, meu filho. Zalebê. O que é isso? O que é Zalebê? De trás para frente. Beleza. Então, essa língua de trás para frente, eu falava assim quando era criança, para que os adultos não entendessem a minha comunicação com os meus colegas. Essa língua de trás para frente, era uma técnica de criptografia. Então, você tem que entender que o objetivo da criptografia é embaralhar, codificar, permutar, substituir, com o intuito de esconder o significado. As pessoas viam que a gente estava conversando, só não entendiam. Os meus pais, eles falavam ali em P-Guapê. Vopê, CP, Fapê, Lapê, Limpê, Guapê. O que é isso? Era a língua do P. A cada sílaba metia um P. Então, Vopê, CP, você. Fapê, Lapê, fala. Limpê, Guapê, língua. Ah, língua do P não é da minha época, mas era uma técnica criptográfica. Então, a ideia da criptografia é o quê? Codificar, tornar aquilo escondido quanto ao significado. Não vai entender se não for autorizado. Voltando para a questão.
A criptografia é um mecanismo de segurança auxiliar na preservação da confidencialidade de um documento. Transforma por meio de uma chave de codificação, o texto que se pretende proteger. Certo ou errado? Certa questão. A chave você vai entender como sendo o mecanismo do segredo que vai ser utilizado para cifrar. Legal. Então, certa questão. Nesse papo de criptografia, fica um convite. Quando você estiver cansado, precisar dar uma relaxada, quiser assistir aquele filmezinho, né? Aquele final de semana chuvoso, assista o filme O Jogo da Imitação. Esse filme, O Jogo da Imitação, ele conta a história de Alan Turing, que é um dos pais da computação, onde todo o contexto do jogo se dá durante a guerra, onde ele é convidado para criar uma máquina, um computador, para decifrar os códigos escritos pelos alemães com uma máquina Enigma. A história do filme é bem interessante para conhecimento geral acerca da criptografia. Bom, vamos continuar. Secretaria de Fazenda. A respeito da segurança da informação, julgue os itens a seguir. Autenticidade. Item 1. A autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que as informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema. Se eu tenho informações confidenciais, eu tenho que proteger. Como é que eu vou proteger? Criptografando. Mas isso não é autenticidade. Isso é o quê? Confidencialidade. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu já eliminei 3 alternativas. Item 2. A gestão da segurança da informação deve garantir a disponibilidade. Ela deve garantir os princípios. Então, a disponibilidade é um princípio importante. Deve ser assegurado. Item 2 é verdadeiro. Item 3. A confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação. Isso é autenticidade. Então, o que a gente percebe? Os itens 1 e 3, eles foram trocados. Aonde entra a autenticidade, deveria entrar a confidencialidade. E vice-versa. Legal. Item 4. De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, inteiros, sem alteração, sem modificação, conforme foram criados ou fornecidos. Então, gabarito aí, gente. Ficou letra C de Charlie, né? Os itens 2 e 4 são verdadeiros. Letra C. Ok? Vamos lá para o Cefaz do Rio Grande do Sul. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. Observem, verificar a legitimidade. Houve um saque na conta corrente. O cliente liga para a gerente e pergunta: quem é que tirou o dinheiro? Ela fala: não foi o senhor? Ele repudia, ele fala: não fui eu. Ué, mas usou a sua senha, usou seu cartão, usou o seu dedão lá na biometria. São mecanismos que vão garantir o quê? A autenticidade, que vão provar a identidade. Você comumente faz isso com senha, com biometria. São alguns dos fatores para a autenticação. Então, veja, a necessidade de verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação, de um acesso, se dá a partir da autenticação. Esse princípio refere-se à autenticidade. Gabarito aí, letra B. Lembrando, confidencialidade, a informação não será acessível pelo usuário não autorizado. Integridade, informação inteira, completa, exata. Conformidade, de acordo com as normas institucionais, de acordo com as regras da empresa, de acordo com a missão, a visão, os valores, em conformidade. Disponibilidade, acessível sob demanda para o usuário autorizado. Então, o gabarito aqui ficou letra B. Agora, Cefaz do Alagoas.
Identificação e autenticação. Quando que eu me identifico? Quando eu coloco, por exemplo, o nome do usuário. Como que eu autentico? Quando eu coloco minha senha, quando eu coloco meu dedão. Identificação e autenticação são requisitos de segurança que consistem em identificar o usuário do sistema e verificar suas identidades, como um pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Quando ele acessa o sistema, ele tem autorização. São princípios. Essa questão está certa. Legal. Vamos lá para a integridade. Integridade é a característica que garante o acesso à informação somente para quem estiver autorizado. Integridade restringe? Não, essa questão está errada. Aqui seria o princípio da confidencialidade. TRE de Pernambuco. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade é chamado de quê? Criptografia. Gabarito, letra D. Ok? Embaralhamento ou codificação, criptografia. Agora, e as outras alternativas? O proxy vai ser um servidor, um computador numa rede, um servidor em uma rede, capaz de controlar acesso a outra rede e realizar o cache. O que é cache? Um armazenamento com o intuito de melhorar o desempenho, armazenar coisas recentes que são acessadas de forma recorrente. Para não precisar buscar na internet, ele pode manter em cache. Veja que eu estou comentando alternativas erradas. Eu não quero, de fato, esmiuçar o conceito de proxy. Mas como apareceu aí, eu estou lembrando, refrescando. Um proxy, um servidor proxy, pode ser visto como uma evolução de um firewall para fazer controle de acesso a nível de aplicação. É um firewall de aplicação. Ele pode ser utilizado como um cache para melhorar o desempenho da rede. Biometria é qualquer autenticação que envolva o ser humano, a presença do ser humano, seja um reconhecimento de voz, reconhecimento digital, íris, né? Botou lá o dedão, é um exemplo de autenticação biométrica. Certificado digital, ele vai certificar que uma pessoa é quem disse através de um arquivo, de uma chave pública. E a assinatura digital é um código que vai ser anexado a um documento para garantir que aquele documento é autêntico, é íntegro e não foi repudiado. Vale a pena já começar a associar a autenticidade à assinatura digital à autenticidade, integridade e não repúdio. Legal? Vamos continuar. Gabarito aí, letra D de delta. Polícia Federal. Na autenticação em dois fatores, autenticação em duas etapas, é muito importante para tornar a autenticação forte. Necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui? Não, está errada a questão. Necessariamente não. Quando eu uso o termo necessário, significa que é indispensável. Não é indispensável que haja uma ordem a ser seguida. A autenticação em dois fatores, ela implica que você tenha duas autenticações. Pode ser o uso de um cartão e uma senha, pode ser o uso de um cartão e o dedão. Eu vou poder ter dois fatores, baseados em algo que você é, que você sabe ou que você tem. Vamos ver.
O primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui, por exemplo, um token, um cartão Smart, um Smart Card. E o segundo, alguma informação biométrica, como, por exemplo, uma impressão digital ou uma geometria da face. Isso seria uma autenticação forte. A questão só está errada por causa do necessariamente. Legal? Vamos para o TRE da Bahia. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre os dois ou mais destinatários possam ser descaracterizados, sendo impedidos leitura ou acesso. Como é que é o procedimento que impede leitura ou acesso? É a criptografia. A criptografia está associada à confidencialidade, o backup está associado à integridade e disponibilidade. Engenharia social é uma técnica de ataque, né? A engenharia social é para realizar ataques. É baseada em obter informações para prática de golpes, fraudes. A engenharia social é a arte do 171. Como é que é? Tem um filme chamado Prenda-me se for capaz, onde um carinha se faz passar por dezenas de profissões diferentes. Ele estuda as profissões e engana as pessoas, fazendo passar por médico, por piloto, por motorista. Mas para poder enganar, ele teve que estudar. Ele praticou uma engenharia social. Então, a engenharia social ela vem sendo usada para golpes. Um exemplo é o golpe chamado phishing, que é uma fraude financeira, onde você pode obter dados acerca de um alvo e colocar lá um e-mail fraudulento para ele, dizendo que se faz passar pelo banco que ele tem conta, tentando enganar ele para obter dados para conta bancária, né? Essa seria uma ideia de phishing, de pescaria de trouxa. Então, o phishing é uma técnica de engenharia social. A engenharia social ela não se restringe ao phishing. A engenharia social pode ser para diferentes tipos de ataques, mas sempre vai estar baseado em ludibriar, em enganar o ser humano. Ok? Antivírus combate malware de uma maneira genérica e firewall impede a entrada de intrusos, é uma barreira, uma proteção. Então, gabarito aí ficou o quê? Letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá para o TJ do DFT. Na segurança da informação, controles físicos. O que são controles físicos? Existem controles físicos e lógicos. Os controles físicos impedem o acesso físico, impedem que uma pessoa entre em determinado lugar. Os controles lógicos são sistêmicos. É para evitar que alguém acesse um programa, acesse uma base de dados, acesse uma informação dentro de um computador, por exemplo. Então, o que é um controle físico? Uma catraca, uma roleta, uma porta, né, uma guarita, uma cancela. Isso é controle físico. Agora, um controle lógico pode ser uma senha para entrar no sistema, pode ser uma biometria para acessar o computador. Aí é um controle lógico. Vamos para alguns exemplos aqui. Aqui no Rio de Janeiro, na Superintendência da Polícia Federal, existem várias delegacias. Quando você entra, você vai a uma recepção, se identifica, diz para onde você está indo e ganha um crachá. Cada andar tem uma cor. O crachá que você usa tem a cor do chão do andar. Então, por exemplo, o primeiro andar é amarelo, o segundo andar é azul, o terceiro andar é vermelho. Se você tiver com um crachá amarelo em um andar diferente daquele que você foi autorizado a se deslocar, a caminhar, qualquer agente, qualquer policial consegue observar que você está no lugar errado e te advertir para que você saia. Isso é um controle de acesso o quê? Físico. Ok?
Então, controles de acesso físicos impedem que você entre como pessoa em algum lugar. Controles de acesso lógico impedem a entrada no sistema do computador. Então, na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade, a integridade e confidencialidade. Certo ou errado? Errada a questão. Legal? Nos sistemas operacionais, a gente tem controles lógicos que vão impedir o ingresso na máquina. Então, essa questão está errada. Legal. Vamos lá. Integridade, confidencialidade e disponibilidade. CID. São conceitos fundamentais de segurança da informação. Perfeito. Adotados na prática em ambientes tecnológicos, a partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, criptografia. Aí, ele não colocou respectivamente. Então, está valendo. Criptografia para confidencialidade. A autenticação é uma propriedade adicional. E equipamentos redundantes servem tanto para integridade quanto para disponibilidade. O que é uma coisa redundante? É ter mais de um. Então, eu, por exemplo, eu tenho redundância de internet. Por quê? Ora, eu vivo de aula pela internet. Imaginem, uma internet custa R$100. Eu tinha uma só, mas se uma parar, às vezes levam uma semana para recuperar. Eu vou ficar uma semana sem dar aula? O mês tem 4 semanas. Se eu ficar uma semana sem dar aula, faz as contas. Eu vou perder uma semana do meu orçamento? Não posso. Então, eu prefiro pagar mais R$100, ter 2 internets. Eu vou ter internet redundante. E aí, se uma cair, tem outra. Isso é interessante. Vale a pena eu investir porque R$100 é um valor que eu posso investir como medida de segurança. Eu fui falar isso numa aula, aí teve um colega que virou para mim e falou: Renato, olha, eu estou usando a sua aula na minha casa. Eu falei: que bacana, professor, que legal. O que você fez? Coloquei 2 internets, coloquei um roteador que soma as 2 internets, se cair uma tem outra, pô, bacana. Aí eu falei: que bacana, cara, fiquei feliz pra caramba, né? Eu perguntei: quais são as internets que você colocou lá? Aí ele: TIM, e a outra? TIM. Eu falei: e a outra? TIM. Eu falei: como assim? Oh, meu Deus. Ele colocou 2 internets da TIM. Aí, eu comecei a rir, ele não entendeu. Eu falei: meu Deus, não acredito, não estou acreditando nisso. Aí ele: por quê? Eu falei: ô, meu filho, se a TIM der problema, você vai ficar sem internet do mesmo jeito. Quando eu falei que tinham que ter 2, eram 2 diferentes, né? Para que, se uma der problema, a outra funcione. E tu tinha que ter assinado uma TIM e uma Oi, uma TIM e uma Claro. Ele não sabia. Eu falei: ô, né? HDzão enorme aí, pô. Então, tinham que ser notoriamente diferentes. Bom, equipamentos redundantes. Você tem que ter 2 servidores numa empresa para que, se um der problema, tenha outro. Você pode ter uma técnica de redundância de discos, RAID, para se um queimar, ter outro. Né? A ideia de redundância é essa. E a redundância pode manter um serviço funcionando, a redundância vai ajudar na integridade, no caso do backup. Ok? A questão está certa e lembre, aqui não está respectivamente. Então tá beleza. Vamos para a próxima. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são características diretamente relacionadas à segurança da informação, que podem ser ameaçadas por agentes maliciosos. É verdade. Esses agentes, quando eles realizam ataques, eles provocam incidentes. Essa terminologia é interessante. Em particular, a perda de disponibilidade acontece quando determinada informação é exposta ao manuseio de pessoa não autorizada. Galera, expor a informação à pessoa não autorizada é perda de confidencialidade. Então, essa questão já está errada. Que, utilizando falha no equipamento causada por motivo interno ou externo, efetua alterações que não estão sob controle do proprietário. Alterações já seria o quê? Integridade. Então, ele deu uma misturada aí nos conceitos e tornou o item errado. Legal?
Informação exposta a manuseio não autorizado é confidencialidade. Efetuar alterações que não são daquele controle, daquela pessoa, integridade. Então, errada a questão. Vamos para a próxima. Para que um computador esteja efetivamente protegido contra a ação de vírus. Já é estranho, porque nada é 100% seguro. Para ser protegido contra a ação de vírus, eu vou instalar um antivírus. E contra ataque de hackers, eu vou instalar um firewall. Então, é suficiente que haja no computador um programa antivírus que tenha sido atualizado no máximo há 3 meses, sendo desnecessário atualmente o uso de firewall. Essa questão está horrorosa. Vejam, nada é 100% seguro, nunca é suficiente, no sentido de, basta, é suficiente. Suficiente já causa estranheza também, né? É suficiente? Sei lá se é suficiente, é possível que explorem uma vulnerabilidade e não seja suficiente. É suficiente que haja no computador um antivírus que tenha sido atualizado há no máximo 3 meses. Isso é horroroso. A ideia é que a atualização seja constante, frequente, automática, pela internet. Sendo desnecessário atualmente o uso de firewall? Não! Essas ferramentas, elas se combinam para segurança. Elas não são excludentes. Eu tenho que ter um antivírus e um firewall, ok? Para impedir a entrada de intrusos. Hackers são intrusos, invasores de sistemas computacionais. Então, essa questão está errada. O acesso seguro ao ambiente eletrônico deve ser feito por meio de um firewall, que é um sistema que reconhece o nome e a senha do usuário, elimina os vírus que podem estar na máquina do cliente. Horroroso. O firewall não é um antivírus. O firewall impede intrusões. Mas o objetivo do firewall não é realizar esse tipo de autorização. O firewall impede intrusões através de quê? De portas, né? Ele vai bloquear portas, ele vai impedir invasões. E no final ele ainda coloca, impede o envio de informações sem criptografia. Grande parte do nosso tráfego na internet é sem criptografia. Ele não faz isso. Ele não verifica o conteúdo dos pacotes para saber se está cifrado ou não. Essa questão está errada. Ok? Para viabilizar a recuperação dos dados armazenados em um computador, os backups... O que é um backup? Uma cópia de segurança. Quando que eu vou usar uma cópia de segurança? Quando eu perder a informação original. Seja porque ela foi alterada equivocadamente, foi apagada equivocadamente, seja porque eu peguei um tipo de malware, um vírus, um ransomware, e aí eu vou ter que restaurar o backup limpo. Os backups devem ser guardados em local seguro, em mídias separadas dos documentos. Perfeita questão. É uma orientação válida. O backup ele não pode ficar no mesmo local, porque senão o mesmo incidente danifica o original e a cópia. Então é interessante guardar o backup num local diferente, num local seguro, num cofre. Em mídias separadas. Eu não posso ter um backup, eu não vou considerar seguro se eu tiver com um arquivo no mesmo disco. Por quê? Se o disco tiver uma pane, vai perder o original e a cópia. Então, essa recomendação é válida. Agora, um arquivo criptografado fica protegido contra contaminação por vírus. Perceba, o vírus é um programa malicioso que se insere em um arquivo. Quando você criptografa o arquivo, ele perde o sentido. Mas o conteúdo dele vai ser cifrado. Se aquele arquivo tinha vírus, o vírus vai estar cifrado. Só para ter a certeza de que você está entendendo, se eu te perguntar, uma mensagem criptografada pode ser uma DAMER? Entende o que eu estou dizendo? Uma mensagem criptografada pode ser uma DAMER? Gente, pode ser qualquer rapor.
a criptografia ela não está preocupada em assegurar se o conteúdo é bom ou ruim. Você pode estar escrevendo uma coisa boa, você pode estar escrevendo uma coisa ruim. A ideia da criptografia é ocultar aquela informação para que ela possa ser transmitida sem que terceiros tenham acesso a ela. Ela possa ser transmitida de forma segura, no que tange à confidencialidade, ok? Então a questão está errada. Um arquivo criptografado fica protegido contra a contaminação por vírus? Não, questão errada. Legal? Agora, qual o conceito de não repúdio? Como o vocabulário é uma coisa importante em concurso público, né? Repudiar é negar. Quando alguém grita, eu repudio, eu nego, não fui eu que fiz, não fui eu, estou repudiando isso. Então, não repúdio é você não poder negar que você fez alguma coisa. Quando eu digo não repudio, eu estou assumindo aquilo. O conceito de não repúdio é um conceito de que a pessoa que faz alguma coisa não poderá negar a autoria. Essa é a ideia. Então, se o carinha fez o saque no banco com a senha dele, ele não pode chegar para a gerente e dizer que não foi ele que fez, porque ele usou o cartão, a senha. Ela não vai aceitar esse repúdio. Esse mecanismo seguro de botar o dedão, botar a senha, botar o cartão, vai prover o não repúdio. O não repúdio, ele sempre está associado ao emissor. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu te envio um e-mail assinado digitalmente. Você tem a certeza que o e-mail é autêntico, íntegro, não foi modificado e não pode ser repudiado. O cara que enviou o e-mail, ele não tem a certeza que a pessoa vai ler, que vai receber. A pessoa pode dizer que não leu, a pessoa pode dizer que não chegou. O não repúdio é sempre para o emissor. O emissor é que não vai poder negar que fez aquilo. O destinatário ele pode negar desconhecimento, alegar desconhecimento. O emissor é que não vai poder negar a autoria. Então, o não repúdio é sempre por conta do emissor. Ok? Qual o conceito da definição? Não repúdio. Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Não. Isso é autenticidade. Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Isso é autenticidade. Na verdade, a letra A seria se autenticar e a letra B autenticidade. Estão relacionados. Proteger a informação contra alteração não autorizada. Integridade. Proteger uma informação contra acesso não autorizado. Confidencialidade. Evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem fez, quem executou uma ação. Gabarito, letra E. Ok? Vamos lá para o Banco do Brasil. A segurança da informação é uma preocupação permanente dos agentes comerciais, principalmente em relação a assuntos contratuais e financeiros, e as facilidades advindas dos meios digitais. Os recursos providos pelas áreas de TI das empresas, no que se refere à segurança da informação, incluem a irretratabilidade. O que é uma coisa irretratável? É sinônimo de não repúdio. Pessoal, não repúdio pode vir na prova como irretratabilidade ou como irrefutabilidade. São todas palavras, expressões equivalentes. Então, a irretratabilidade, a irrefutabilidade e o não repúdio representam exatamente a mesma coisa. Legal? Não repudiar não pode negar a autoria, não pode se retratar, não pode refutar. Vamos lá. A irretratabilidade deve garantir a manutenção exata e completa do conteúdo. Isso é integridade.
Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Letra B. Possibilidade de acesso a qualquer mensagem quando necessário. Isso é o quê? Disponibilidade. Desde que o usuário é autorizado, né? Impossibilidade de os conteúdos da mensagem serem lidos e compreendidos por pessoas não autorizadas. Confidencialidade. Impossibilidade do destinatário negar o recebimento de uma mensagem. Não tem como. Beleza? Veja que a letra B e a letra E poderiam gerar confusão. O examinador aqui ele foi maldoso, porque ele colocou na letra B negar a autoria e na letra E negar o recebimento. Mas o não repúdio é sempre do autor, do emitente. Gabarito, letra B de bravo. Vamos lá. No mundo atual, se torna cada vez mais relevante a preocupação com a segurança da informação. As empresas precisam priorizar aspectos como integridade, disponibilidade e confiabilidade de suas informações. Essa palavra confiabilidade, ela é uma propriedade adicional. A ideia da confiabilidade é que o sistema deve funcionar como esperado. Quando tudo ocorre como esperado, o sistema é confiável. Ok? Em relação a esses aspectos, selecione a alternativa correta. Letra A. A confidencialidade se refere à limitação do acesso à informação apenas às pessoas ou a entidades autorizadas por aqueles que detêm os direitos da informação. Ele quer a correta. A confidencialidade se refere a limitar o acesso à informação apenas, olha a restrição aí, ó, a entidades autorizadas. Então, letra A é a correta. Por que a B está errada? A confidencialidade diz respeito à garantia de que as informações manipuladas conservarão todas as suas características originais. Isso é integridade. Que a informação não vai ter alterações é integridade. Letra C. A integridade consiste em garantir que as informações estarão sempre acessíveis, disponíveis. Aí é disponibilidade. Letra D. Corresponde à preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações. Está mais para integridade. Preservação da precisão, consistência. Na verdade, aqui está mais para a própria confiabilidade. Lembrando, o conceito de confiabilidade é que o sistema deve funcionar como esperado. A integridade dos dados tem a ver com o sigilo, a confidencialidade com a consistência e a disponibilidade refere à manutenção de acesso aos dados de modo constante, evitando interrupções. Gente, está errado por quê? Sigilo é confidencialidade e consistência é integridade. Então, esses dois conceitos na letra E estão trocados. Ok? Gabarito ficou letra B. Letra A de alfa. Perdão. Letra A de alfa. Vamos que vamos. Fechamos a parte de conceitos básicos, princípios da segurança da informação. Espero que vocês, com o término dessa aula, consigam distinguir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Conheçam o significado da criptografia, saibam o que é um backup. Redundância. Essa é a intenção da aula. Princípios de segurança da informação. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!